Bom dia, gente. Deus abençoe a todos. Quero agradecer a Deus por mais um dia que Ele está nos dando agora, né? Esse dia 31, graças a Deus. Passou a hora da política, graças a Deus. Foi decidido pelo povo, né? A vontade, né, de Deus. Então, se o presidente foi eleito, então a igreja, a partir de hoje, começa a orar, pedir a Deus que ele tenha um bom mandato, como também temos orado pelo que está o atual, né, que é o nosso presidente Jair Bolsonaro. Somos gratos ao presidente atual que fez a nação superar, passar por cima dessas dificuldades que tivemos nessa pandemia, em todo esse momento que passamos nesse momento, né? Mas de agora em diante é uma nova história. Deus, o povo decidiu, né, colocar o presidente Lula novamente. Lula sabe do que ele fez no passado, sabe por que ele pagou muito caro pelas as suas atitudes no passado, mas não cabe à Igreja de Cristo julgar ele, mas sim orar para que ele de janeiro em diante ele possa fazer um governo que honre a Deus, não ao diabo. Corrupção não vem de Deus, corrupção vem do diabo. Então, a partir de janeiro ele vai ter uma nova oportunidade de fazer um bom governo, tá entendendo? E isso serve para a igreja a entender que quando a gente investe em um certo determinado sistema, a gente vamos receber a recompensa daquele momento. Então a igreja crê em Jesus Cristo. Então, se a gente crê em Jesus Cristo, a gente seremos bem-sucedidos. Nunca se afaste de Deus, nunca se afaste da palavra de Deus. Você é o maior investimento que você faz na sua vida. Primeiramente é pedir perdão a Jesus Cristo e se arrepender. E em seguida viver uma vida que honra a Deus aqui. Amém? Então agradecemos ao nosso presidente atual. Quero comunicar que no primeiro turno eu votei nele como democracia. Eu votei nele. Nesse segundo eu não viajei devido a umas dificuldades que eu tive, não viajei. Mas creio de todo o meu coração que o que ele fez pelo Brasil, ele será recompensado pelo nosso Deus Todo-Poderoso, porque Deus não deixa ninguém sem recompensa. Se fez uma coisa boa, ele vai receber de Deus. E o presidente que vai assumir em janeiro que vem, ele não pense que com os projetos dele, se não estiver alinhado com a vontade de Deus, ele não será bem sucedido e terá também da parte de Deus a sua recompensa, seja do que ele fizer, seja do que ele tentar fazer, que esteja alinhado com essa palavra aqui, ó, que é a palavra de Deus. Se não tiver, ele vai padecer novamente. Tá entendendo? Porque corrupção não compensa. Viver contrário à palavra de Deus não compensa. E graças a Deus, a gente que somos a igreja de Cristo aqui na terra, nós não devemos a político nenhum. Nós devemos a Deus, que foi Jesus quem nos salvou e quem nos dá saúde para nós trabalhar é Jesus Cristo. Nós devemos a Ele. Agradeço muito a Deus por tudo, pois Ele é quem traz o mantimento para nossa casa. Então, foi decidido, acabou agora, é nós seguir novamente, continuar orando, pedindo a Deus para que a nação seja bem sucedida. Amém? Que esse é o dever da igreja de Cristo aqui na terra, orar pelos nossos governantes, tá entendendo? Então nós oremos por todos, pedimos a Deus para fazer uma faxina. Deus fez uma faxina, foi da vontade do povo colocar Lula novamente, que assim seja. Vamos passar esse período, vamos pedir a Deus para que ele seja bem sucedido, né? Mas se ele sair fora, Deus acertará com ele. Então nós não somos juiz para acusar ele, é com Deus. O nosso dever é orar. E graças a Deus nós temos uma mensagem aqui na Paraíba, que é a mensagem Fé Perfeita. Graças a Deus, agradeço a Deus pelo pastor que tenho. Pois nunca um político subiu no púlpito do tabernáculo aqui em João Pessoa, e nem em lugar nenhum que a mensagem Fé Perfeita anuncia a segunda vinda de Cristo. Não devemos a político. E político nunca foi ali naquela igreja e subiu no púlpito ali para falar nada.
A igreja é lugar da gente ir, orar e agradecer a Deus pela saúde, pela vida que Deus nos deu, né? Então isso nós somos conscientes que graças a Deus o nosso pastor César nunca permitiu e nunca permitirá que nenhum suba no púlpito, político nenhum. Se político quiser entrar ali é para escutar a palavra de Deus, louvar e agradecer a Deus pela sua vida. E mais nada. Então o dever nosso é agradecer a Deus por mais um dia e continuar firme e forte. Por quê? Porque Cristo prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida, em todo momento. Então ficaremos com a palavra de Deus, que ela é soberana, passará céus e terra, mas as minhas palavras não há de passar. Então eu gostaria de, nessa manhã, eu queria, né, trazer essa minha posição, graças a Deus. Ontem tivemos um culto maravilhoso lá em Recife com o nosso irmão Caleb, que nos trouxe uma receita maravilhosa. Deus, através dele, nos trouxe uma receita maravilhosa para a gente consertar os nossos erros, né? Então foi um culto muito bom, maravilhoso, que eu vou botar no meu canal e vou botar e chamar vocês, escute a palavra dele através do nosso irmão Caleb, que foi uma maravilha e vai te ajudar. É coisa que eu preciso, que você precisa, que toda a igreja de Cristo na terra precisa. Amém? Então Deus abençoe, mas antes eu gostaria de louvar um hino que chama Livro Bendito, né? Que é exatamente, desse livro que está falando, ó. Esse hino fala deste livro, amém? Diz assim, a letra do hino é dó, mas eu não sei se eu acompanho como os músicos sabem, né? Então, mas eu tento fazer o melhor. Eu tenho um livro bendito, onde está escrito que Deus é amor. Eu tenho um livro que fala que a fé não se abala em Cristo Senhor. Eu tenho um livro precioso e é tão glorioso senti-lo assim. Fala da santa promessa, da vitória certa que hei de fruir. Aleluia. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e serás sempre o meu condutor. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e serás sempre o meu condutor. Eu tenho um livro bendito que fala do Cristo pregado na cruz. De Paulo em sua jornada, depois de sentir em si uma luz. Eu tenho um livro que fala do cego liberto lá em Jericó. Fala das santas promessas, da vitória certa que hei de fruir. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e serás sempre o meu condutor. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e serás sempre o meu condutor. Amém, glória a Deus. Esse é a Bíblia. E esse é a palavra de Deus, amém? E esse outro fala, irmãos amados, amém? Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo,
alegre canto. Eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sedes valente e muito prudente, estais lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus, vamos ler aqui uns Salmos 91, amém? Salmos 91. Essa é, irmão, um Salmos de segurança. Segurança na palavra. Quem é a palavra é Jesus Cristo. Ele nos dá essa segurança, amém? Vamos orar comigo, ler comigo. Diz assim, olha, a segurança daquele que se refugia em Deus. Então, irmão, se você é um filho de Deus, redimido pelo sangue de Jesus Cristo, se você já pediu perdão a Jesus Cristo, foi batizado no nome dele, não nos títulos. Por que eu falo isso? Porque o verdadeiro batismo da Bíblia Sagrada é através do seu arrependimento, no nome dele. Aquele sacerdote ministra a palavra para você e te batiza no nome de Jesus Cristo, para que você possa receber o Espírito Santo como a sua garantia, né? Porque as denominações aí não batizam no nome, elas batizam nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, dando isso uma trindade que Deus não é. Pois tem várias escrituras aqui onde nos relata que Deus não é trino, Deus é único. Amém? Então, se essas religiões, essas denominações pregam esse Jesus Cristo, então, irmão, eu quero dizer a vocês que está pervertida essa coisa aí, porque a Bíblia fala de um Deus único, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se a gente cremos em Jesus Cristo, então nós sabemos que ele é um Deus único. Deus único. Não há três pessoas na divindade, não. Há três atributos do Deus Todo-Poderoso nele mesmo. Então ele se fez carne através de Jesus ali e habitou dentro. Quem habitou dentro? O Espírito de Deus, que é o Todo-Poderoso. Então ele fez uma carne e entrou dentro. Então é assim que nós cremos em Jesus Cristo. Porque a Bíblia jamais fala na Santíssima Trindade. Eu creio dessa forma porque ela me mostrou, e graças a Deus, uma mensagem maravilhosa pela qual Jesus me trouxe aqui na Paraíba para conhecer esse mensageiro, que é através do nosso irmão Brana, que o nosso pastor César segue os ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo através dessa mensagem do profeta William Brana. Graças a Deus ela vem e nos mostra pela palavra de Deus. Nós não somos guiados pela mente do homem, não, nós somos guiados pela palavra de Deus, tá entendendo? Ela é a mente de Deus, então ela está aqui, ó, no nosso coração. Então, esse profeta veio e nos ensinou a respeito disso. Qual é a profecia desse profeta? Ele vem precursar o quê? Malaquias 4, 5 e 6, que diz o seguinte: eis que vos envio um profeta, Elias, é a mensagem. Não é o homem Elias que teve lá antes de Cristo. Não, a mensagem dele, é o Espírito Santo que estava através daquele profeta, é o mesmo Espírito Santo que teve através desse homem, o nosso profeta William Brana. Então, o que é a mensagem dele? Ele veio o quê? Para precursar a segunda vinda de Jesus Cristo. E é exatamente essa segunda vinda que a gente está se preparando. Tá entendendo? Então é uma mensagem de restauração, de arrependimento, que Deus chama para a gente se arrepender dos nossos pecados e viver uma vida correta aqui nesse espaço de tempo que Ele fez e colocou a gente dentro. Então nós estamos vivendo esse tempo agora. Então, graças a Deus, nós precisávamos de uma mensagem verdadeira para poder edificar a sua alma como a minha. E graças a Deus, Deus me mostrou através dessa mensagem
Fé Perfeita com o nosso pastor César Augusto aqui na Paraíba, que é um exemplo de pastor que nunca colocou político nenhum nos seus púlpitos e só prega a verdade, amém? E vive ela, porque se ele pregar e não viver também não serve, como a fé sem a obra é morta, tá entendendo? Então Deus é justo. Então o que é que essa mensagem vem? O que é que esse profeta vem nos educar? Primeiro, as escrituras bíblicas para examinar Deus único, que não existe trindade, existe um Deus único manifestado em 3 atributos: Pai, Filho e Espírito Santo. Porque aqui está as escrituras que nos prova que Deus é único. Tem 190 e poucos versículos na Bíblia que relata que Deus é único. Tá entendendo? Não é uma trindade. Então essa religião da trindade é falsa. E todas que seguem essa mesma ideologia é falso. Amém? Porque as escrituras nos garantem. Anote aí essas escrituras que eu vou te dar, para você conferir na sua Bíblia e você ver que essa mensagem Fé Perfeita precursa um Deus único. Ele nos ensina um Deus único e está nos preparando para o grande reavivamento que vai haver e em futuro a ida para a glória de Deus, que é o casamento com o noivo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, através do seu Filho Jesus. Amém? Porque Deus é o Espírito que está dentro do corpo, que se chama Jesus. Então, é o mesmo Espírito que está em nós e nós estamos se preparando para preparar a nossa alma para poder receber o Todo-Poderoso. Amém? Então diz assim, ó aqui, ó, veja as escrituras que provam que essa trindade é falsa. Veja só, ó, Deuteronômio 4:35, 4:39, 6:4 e 32:39. Marcos 12:29. Judas 1, do 4 ao 25. Isaías 43, 10 e 12. 44, 6, 45, 5 e 6 e 45, 18. E São João 1, do 1 ao 14. Então, todas essas escrituras nos provam que Deus é único, não essa trindade que a religião prega. Amém? Aqui, este Deus é o Senhor Jesus Cristo, que essa mensagem pregunta. Este Deus é o Senhor Jesus Cristo. Então ele está me dizendo que o Deus é Jesus Cristo. Então, como é que esse mensageiro traz isso para a gente? Através das escrituras sagradas. Porque a própria escritura sagrada nos diz que um profeta é a boca de Deus. Então Deus usa aquele homem para falar com a gente. Então, através do nosso profeta, ele nos trouxe esses ensinamentos. Este Deus é o Senhor Jesus Cristo. Por quê? 1 João 5:20, Tito 2:13, São João 20:28 e São Mateus 4:7. Então você pega todas essas escrituras e vai conferir para você ver que este mensageiro está pregando a palavra de Deus da maneira correta. Está nos ensinando. Então nós somos guiados pela palavra, que é o Espírito Santo, através do nosso irmão Branda, que trouxe essa mensagem que já está lá na 6ª dimensão, esperando a vinda de Jesus Cristo, quando vamos se encontrar com ele e vamos encontrar com Jesus Cristo nos ares, porque ele está lá esperando também, como Paulo e todos os outros irmãos que pregaram a palavra de Jesus Cristo aqui na terra, da maneira correta, como Deus quer. Amém? Então, tá aqui as escrituras que este Deus é Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, né? 1 João 5:20, Tito 2:13, São João 20:28 e São Mateus 4:7. E continuando, fala a Bíblia em Santíssima Trindade, Jesus é. A Bíblia fala, Jesus é. Não Santíssima Trindade, mas Jesus é. É o quê? Vou lhe dizer agora pela Bíblia, pelas Escrituras. Jesus é, sabe o quê? O que é que Jesus é? Olha. Jesus é criador de todas as coisas, Colossenses 1:16 e 17. Jesus é, eu e o Pai somos um, João 10:30. São João 10:30. Jesus é, antes que Abraão existisse, São João 8:58. Pode conferir na sua Bíblia. Você que vive nas denominações, confira, para depois vocês não dizer que essa mensagem Fé Perfeita está precursando uma falsa doutrina. Não, nós aqui, o pastor César prega a Santíssima dos Apóstolos,
a doutrina dos apóstolos, que é através dos ensinamentos de Paulo, porque o nosso profeta William Branham segue os mesmos ensinamentos do apóstolo Paulo. Amém? Continuando. Jesus é eu sou. Qual é? São João 8:24. Jesus é o mundo foi feito por ele. João, primeiro, São João 1, versículo 10. Em Apocalipse, Jesus é todo poderoso, Apocalipse 1:18. Agora vá conferindo, porque é uma verdadeira mensagem, ele vem e mostra. A verdadeira mensagem, ela vem e mostra a verdade, através da Bíblia. Não é da mente humana, nem de teologia humana, não, é pela Bíblia. O primeiro e último, Apocalipse 1:17. Jesus é Deus bendito, Romanos 9, versículo 5. Emanuel, Jesus é Emanuel, Isaías 7:14. Jesus é Pai da eternidade, Isaías 9, versículo 6. Jesus é Pai da eternidade, Isaías 9:6. Jesus é Deus conosco, São Mateus 1:23, né? Jesus é Filho na carne, Romanos 1:3. E Deus Salvador, Jesus é Deus Salvador em 2 Pedro 1:1. Então, a Bíblia não fala em Santíssima Trindade, a Bíblia fala em Jesus é. Amém? Então, Jesus é Deus no Novo Testamento e no Antigo Testamento Jeová, com vários títulos, Jeová Jireh, Rafá, tá entendendo? Então, meu irmão, não deixe ser enganado por causa disso, dessa trindade. Pelo contrário, Pedro, tendo a revelação pelo Espírito que estava dentro de Pedro, que o próprio Jesus disse, eu vejo que não foi carne nem sangue que te revelou, Pedro, mas sim o Pai, o Espírito. Então, veja que Jesus foi, sabendo que era Deus através de Pedro, o que é que Jesus fez então? Deu a chave do reino a Pedro. E diz, Pedro, o que você ligar no céu, eu ligarei. O que você ligar na terra, eu ligarei no céu. Então, Pedro veio no dia de Pentecostes, obedecendo São Mateus 28:19. Pedro ali, obedecendo aqui essa ordem de São Mateus 28:19, vamos ler aqui para não ficar nas minhas palavras, mas sim nas palavras de Deus. Então aqui em São Mateus 28:19 diz o seguinte, veja que no versículo 18 Jesus já chega dizendo a receita, dizendo assim, olha, e chegando-se Jesus falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então Jesus já tinha vencido Satanás, já tinha sido crucificado, já tinha ido no inferno pegar as chaves de Satanás e tinha vindo e reuniu os discípulos lá nesse dia e deu essa ordem. Qual é a ordem de São Mateus 28? Veja só, versículo 19. Portanto, idem e ensinai todas as nações, então todos os povos. Ele não fez acepção de pessoas, não, todas as nações, batizando-as em nome. Aqui a frasezinha. Pode pegar a sua Bíblia em São Mateus 28:19. Veja que tem uma frasezinha lá em nome. Não nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, mas sim no nome dele, né? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas ele está pedindo o nome. Qual é o nome do pai? Qual é o nome do seu pai? O meu é Antônio, de Lisboa. Então esse pai aqui, esse filho e esse Espírito Santo se chama Senhor Jesus Cristo. Tá entendendo? E Pedro obedeceu essa palavra aqui, essa ordem que ele deu. Vamos ver aqui, continuar. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. E ensinando-as a guardar. Então, a obedecer, escutar e praticar. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Isso era Jesus falando com eles. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então ele está aqui hoje comigo, falando com você. Porque ele prometeu na palavra dele e ele cumpre tudo que está na palavra dele. Que verdade é Jesus Cristo. Satanás é que é o mentiroso. Por isso que ele pegou uma religião e saiu batizando tanto as crianças, bebê, que não se batiza bebê. O que faz com a criança quando ela nasce é dedicar
O sacerdote vai ali e dedica aquela criança para quando aquela criança crescer um pouco, que tiver os ensinamentos do seu pai, dirigindo, ensinando a criança a Bíblia Sagrada, quando a criança estiver bem dotada de conhecimento, ali ela decide pedir o batismo dela, como a Escritura está pedindo aqui. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as, tá vendo? Então, o pai ensina primeiro, veja que aqui tem primeiro ele ensina, para depois ser batizado. Então, todo pai de família e mãe de família tem que ensinar seus filhos a respeito de Jesus Cristo. Para a criança, quando tiver na média de 8 a 10 a 12 anos, pedir o seu próprio batismo. Não levada para uma teologia humana, como as mães fazem, levando as crianças, tá entendendo? Não, ela deve ensinar, esse é o ministério que Deus dá a elas. Então o que é que acontece? Então quando a criança cria seus 12 anos de idade, ela já está sabendo que Jesus é único, que Deus está em Jesus Cristo, então a criança vai e pede para ser batizado no nome dele, que é Senhor Jesus Cristo. E vamos aqui para a obediência dessa ordem de São Mateus 28, vamos à obediência, porque tudo que Deus faz, ele prova na sua palavra. Então, em Atos 2:38, você, conhecedor da palavra de Deus, você, pastor, você, irmão, irmã, que está enganada por causa de idolatria ou então por ensinamentos errados, presta atenção. Em Atos 2:38, Pedro obedece à ordem de São Mateus 28:19, 18, 19 e 20. Então Pedro obedece aquele ensinamento que Deus deu, a ordem, que Jesus deu a ordem ali. Idem. Então Pedro veio aqui dia de Pentecostes e disse assim para eu e para você o que nós devemos fazer antes da gente sair de dentro dessa carne, que é no caso morrer. A carne morrer. Então antes dessa carne morrer, o tempo que eu estou vivendo ainda aqui é para me chegar aqui e obedecer o que Deus pediu. O que é que Deus pediu aqui através de Pedro? Veja só o que é que Pedro disse no dia de Pentecostes, quando 3.000 pessoas foram batizadas da maneira correta, como a Bíblia Sagrada pede. Disse assim, ó, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus, que está vendo aqui o nome? Que São Mateus 28:19 está pedindo ali, antes de Pai, Filho e Espírito Santo, ele está pedindo em nome. Está aqui Pedro obedecendo. Batizando as pessoas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é o Espírito de Deus. Está entendendo? Então quando a gente se arrepende de coração das coisas erradas que praticamos, então nós vamos ao mensageiro, que é uma mensagem que prega a verdade a respeito da Bíblia, e ali você pede para ser batizado no nome de Jesus Cristo e fica se alimentando da mensagem, de onde Deus lhe guiou. Porque ali aquele sacerdote, ele vai te ensinar a viver a sua nova vida, né? Que é uma nova vida, você ressuscita para viver uma nova vida, esquece o passado. O passado foi esquecido por Deus e jogado no lago, no mar do esquecimento. Então seus pecados, tudo que você praticou de errado, Deus anula e joga para fora e manda você continuar uma nova vida. Aí esse sacerdote, guiado por Deus, vai te ensinar a viver aqui na terra. Então ele vem com os ensinamentos, ele já tem a direção profética, que é a mensagem do profeta. Então aquele sacerdote guiado pelo Espírito Santo vai te ensinar a você viver uma vida correta aqui. Amém? Então está aqui a obediência da palavra de Deus, obedecendo São Mateus. Então a ordem de São Mateus é cumprida a partir de Atos 2:38, porque tem várias outras escrituras onde o povo foram batizados no nome, que é Atos 2:38, Atos 19, do 1 ao 5, Atos 8:16 e Atos 10:48. Então você veja que não é um versículo único, como a religião prega. Então esse povo que prega a Trindade, eles ficaram apenas com um versículo. E Deus nos prova que não é só um. Tem o cumprimento de cada versículo. Tá entendendo? Então veja que ele deu a ordem em São Mateus 28 e vem para a gente o cumprimento em Atos 2:38, obedecendo. Veja que Atos, dia de Pentecostes também está obedecendo Joel 2, aonde Deus prometeu derramar do seu Espírito. Então você veja que é tudo o cumprimento da palavra de Deus. Então tudo tem o cumprimento. Tem a ordem e tem o cumprimento da ordem.
Então, graças a Deus, a gente vive essa mensagem Fé Perfeita aqui na Paraíba. E eu recomendo a vocês que tenham uma santa ceia da maneira correta, com pão sem fermento e com vinho puro, e em seguida os irmãos e as irmãs lavam seus pés. Os homens lavam os pés dos homens e as irmãs lavam os pés das irmãs em lugares separados. Você imagina o homem estar lavando os pés aqui e a mulher ali, a irmã sentada na frente dele de saia. Porque as irmãs usam saias longas, vestidos longos, cabelos as irmãs não cortam. Por quê? Porque elas obedecem os ensinamentos de Paulo. Paulo vem aqui nas cartas de Coríntios e pede que uma mulher não tosquie o seu cabelo. Se você entrar no Google, você vai ver que tosquiar é cortar seu cabelo. Então Deus não aceita que uma mulher corte seu cabelo, porque é o véu da mulher. Então você me identifica aqui, ó, com o cabelo curto. Então eu sou um homem. E uma mulher se identifica ela por causa do seu véu. Tá entendendo? Então, uma mulher representa a igreja. Então, se você é uma mulher dedicada a Deus, respeita a palavra de Deus, então a igreja, que é a mulher representa a igreja, então a igreja também tem que obedecer a palavra de Deus e obedecer o seu marido, porque a cabeça do marido é Cristo. Tá entendendo? Então você não está obedecendo o seu marido, você está obedecendo ao Espírito de Deus. Amém? Então, gente, essa mensagem é isso, é uma mensagem maravilhosa que nos ensina isso, a viver uma vida correta, né? Então essa é a minha posição. Vamos orar para que o próximo presidente que foi eleito a partir de janeiro, ele faça um bom mandado. A igreja não deve nada a presidente nem a ninguém, pelo contrário, a gente ora para que ele seja bem sucedido e que ele tenha um bom mandado. Amém? Porque se você não estiver debaixo da ordem de Deus, você está debaixo da ordem de Satanás. E os frutos que você plantar, você vai colher. Então, tudo que você planta, você colhe. Esse homem plantou corrupção, ele foi preso, né? Liberaram? Beleza. Foi solto? Beleza, não tem problema. Deus permitiu. Então, beleza. Vai de novo, né? Deus permitiu dar uma nova chance. Porque o que é que eu sou para julgar? Não, eu não sou juiz. O juiz é Jesus Cristo. E nós segue a palavra de Deus. E mais nada. A obediência da igreja de Cristo é aqui na palavra dele. Amém? Então, o nosso presidente, Jair Bolsonaro, sou grato a ele pelo que ele fez pelo Brasil e está fazendo. Não foi a da vontade completa da nação para que ele tivesse um segundo mandato, mas que Deus abençoe ele pelo que ele fez e está fazendo. E eu oro também por ele, pela família dele, que ele seja bem sucedido, porque Deus recompensa todos que faz uma coisa boa para ele aqui na terra. Amém? Então, meus irmãos, glória a Deus pela nossa vida, glória a Deus pela vida do presidente que foi eleito, para que ele tenha um bom mandato. Não crie ódio, a igreja não cria ódio de nada. Não tem raiva de nada. A igreja é para ser livre como um pássaro, voa livre. Amém? Tem os inimigos? Tem. Satanás não vai poupar. Satanás vai tentar colocar ideias na mente daquele homem para ele fazer projetos. Então nós temos que ficar espertos no projeto de cada homem que vai ao poder.